Boa noite a todos. O meu nome é Vitor Hugo. Fui convidado hoje pela casa para estar conduzindo esse estudo. Bom, para começarmos o estudo de hoje, eu vou passar os recados da casa, né? Como de costume. Então a casa pede para que avisemos, primeiramente, que ainda estão sendo feitas as lives às 9 horas da manhã do livro Fonte Viva e às 20 horas do Evangelho segundo o Espiritismo. Essas lives elas são feitas todos os dias nesses horários. Para quem se sente um pouco ansioso ou necessitado de conversar com alguém, a casa está disponibilizando atendimento fraterno de forma online também. Se você tiver essa necessidade, se você quiser, é só chamar no chat que a casa vai responder. E também está acontecendo um estudo sistematizado da doutrina espírita, é o chamado ESD, que é também realizado de forma virtual, em meio à pandemia, né? Todas as quintas-feiras, às 19h30. Então, caso você tenha interesse, também peço que procure a casa pelo chat para que ela possa estar te orientando como você pode participar. Dados recados, eu vou convidar a todos a fazer a prece junto comigo. Se você se sentir confortável, peço que coloque um copo de água para que possa ser fluidificado durante o estudo, ok? Bom, dito isso, Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, pedimos ao Senhor que possa, neste momento, abençoar nossos corações, as nossas mentes, para que possamos aprender um pouco mais sobre o Teu Evangelho, Pai. Pedimos que possa levar a paz, a esperança e a fé a todos os corações desalentados em meio a essa grande crise mundial. Pedimos, Senhor, que ilumine a cabeça daqueles que estão desenvolvendo as curas e as vacinas, para que possamos superar essa dificuldade, mas que possamos, como humanidade, aprender a sermos melhores, aprendermos a ser pacientes, a sermos boas pessoas. Abençoe-nos, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Me apresentar novamente. O meu nome é Vitor Hugo e hoje eu vou estar conduzindo esse estudo intitulado Observai os pássaros no céu. Esse tema ele foi tirado do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, que é o capítulo intitulado Buscai e Achareis. Para a gente poder prosseguir com esse nosso diálogo, é preciso entender um pouco mais sobre o que esse capítulo aborda, pois o tema Observar os pássaros no céu, ele não é o primeiro tema do capítulo. E Kardec, quando codificou a doutrina, quando escreveu o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele fez essa compilação com uma ordem cronológica, com uma ordem que facilita o nosso entendimento. Então, a primeira parte deste capítulo, ela é chamada Ajuda-te e o céu te ajudará. E acredito que tenha sido feito ontem o estudo sobre esse tema, mas vamos recapitular o que é passado para nós. Esse capítulo, esse primeiro item, né, Ajuda-te e o céu te ajudará, ele é muito interessante para nós, porque ele vem introduzindo esse tema sobre a nossa ação no mundo e sobre a nossa ação para conquistar aquilo que a gente deseja. Olha só, ajuda-te para que o céu te ajude. O tema não começa falando, olha, você vai ser ajudado pelo céu, e então você age. É justamente o contrário. Os Espíritos, e Kardec vem nos falar o seguinte, nessa passagem de Jesus, né? Vem falar o seguinte, olha, quando você se movimentar, quando você colocar em ação, quando você se colocar na prática daquilo que você está buscando, a ajuda virá até vós. Mas se você ficar parado, apenas esperando que as coisas aconteçam, as coisas não vão acontecer da maneira que você espera. Elas não vão acontecer da maneira que você quer. Elas podem vir a nem acontecer. Porque é necessário a ação do homem para que as coisas se realizem. Esse capítulo ele vai trabalhar justamente essa ideia. A ideia do trabalho. Que é chamada a Lei de Trabalho, que é um capítulo também do Livro dos Espíritos. Então, essa parte vem nos falar da Lei do Trabalho, que por consequência nos remete à Lei do Progresso. Vem nos falar do progresso da humanidade e a forma com que o progresso ele acontece. É preciso que nós entendamos
que tudo que se forma no mundo parte de um desejo. E o desejo ele é justamente essa ideia que não foi concretizada. Por exemplo, tive aquele desejo de comer um prato que eu gosto. Vamos supor lá que eu quero comer uma lasanha. Eu tive esse desejo, essa ideia. Isso não significa que a lasanha vai estar pronta, não significa que a lasanha vai ser feita. Isso significa apenas que eu estou com vontade de comer lasanha. Para que eu concretize essa ação, eu preciso passar pela vontade, que é justamente o que vai mover as minhas ações. Então eu vou me dispor a preparar a lasanha ou a comprar a lasanha pronta, para que então eu possa comê-la. Essa parte é justamente o trabalho que é realizado. A gente precisa entender que todo trabalho é a ideia de energia gasta, energia dispensada em alguma ação. Então, o fato de eu pegar o telefone e ligar para a pizzaria, ligar para um local que vende lasanha e pedir uma lasanha, eu estou fazendo um trabalho. Se eu vou ao supermercado, compro os ingredientes necessários, depois volto para minha casa, preparo a lasanha, eu estou realizando um trabalho. E somente assim que eu vou comer a lasanha. Eu não vou ter a ideia e minha mãe vai captar essa ideia, vai preparar a lasanha e eu vou comer. Não é assim que funciona. E até mesmo se fosse assim, exige o trabalho, no caso da minha mãe, ou do padeiro, do pizzaiolo, ou de quem quer que seja que vai preparar o prato. Então tudo que acontece no nosso mundo vem através do trabalho. E não apenas do desejo do homem. Certo? Então, os espíritos nos falam, é necessário que nós busquemos para achar alguma coisa. É necessário que nós nos ajudemos para que os céus nos ajudem. Ou seja, os espíritos, eles não vão fazer nada sem que eu me movimente primeiro. No caso, para me auxiliar, ou até mesmo para auxiliar a humanidade. Se a humanidade quer ser auxiliada, é necessário que a humanidade se predisponha a trabalhar para alcançar aquilo. Se eu quero a paz, assim como muitos dizem desejar a paz do mundo, é necessário que eu, como indivíduo, construa a minha própria paz, para que no coletivo a paz seja construída. E não que seja feito como é feito agora, que pela boca eu desejo a paz, mas o que eu faço é a guerra, o que eu faço é a divergência de ideias de forma agressiva, né? Então é necessário que eu, como ser humano, haja para que as coisas se concretizem, para que as ideias deixem de ser apenas ideias e passem a ser fatos, certo? Então, falando da lei do progresso, que advém da lei do trabalho, que é o que movimenta o homem, nós precisamos entender por que essa lei é importante, por que ela que gera o nosso progresso. Todo avanço da humanidade, ele parte do avanço intelectual. Isso é muito visível porque, se a gente pegar aquela ideia dos homens das cavernas, né, os neandertais, que foi evoluindo, tudo veio através desse avanço intelectual. Então, primeiro a gente dispõe de toda a nossa energia apenas para procurar alimentos. Nós depois fomos aprimorando as nossas técnicas de caça, começamos a cultivar, né, construímos casas, roupas, e cada vez mais a tecnologia foi avançando. E é isso que acaba nos movendo. Né? A busca por esses bens materiais move o avanço intelectual e o avanço da tecnologia. Porque a cada instante eu procuro mais. Eu quero uma roupa mais confortável, eu quero uma casa mais confortável, eu quero um carro mais econômico, que faça menos barulho. Então, a humanidade apresenta um desejo, e as pessoas que estão aptas, elas vão também se movimentar, porque elas também querem algo em troca. Então, aquele que desenvolve um carro melhor, mais econômico, ele não está pensando necessariamente apenas no meio ambiente, ele está pensando na restituição que ele vai ter, no dinheiro que ele vai receber. Então, o movimento intelectual, o avanço intelectual, ele ainda é causado pelos desejos do mundo. Então, os desejos do mundo, eles não são, os desejos mundanos, eles não são completamente ruins, porque eles permitem o avanço do intelecto. O problema todo é quando esses desejos do mundo fazem com que eu
cometa coisas erradas, cometa pequenos crimes, pequenas violências ou grandes, faz com que eu tente passar por cima de todo mundo para alcançar aquilo que eu desejo. Aí está errado. E o movimento intelectual ele é muito importante, porque ele facilita o meu avanço moral. De que forma que ele facilita meu avanço moral? É muito mais fácil eu pensar no preconceito, no racismo, nas dificuldades dessa sociedade, estando confortável. Não precisando me preocupar tanto com a minha alimentação, com as minhas vestes, sem eu ter que despender todo o meu tempo do dia apenas para sobreviver. Além do mais, o avanço intelectual, ele também permite o meu avanço crítico. Eu me torno uma pessoa mais crítica quando eu tenho mais conhecimento. Então eu vou ter maior capacidade de reflexão em cima dos meus atos. Não significa que aquele que tem muito conhecimento intelectual é uma boa pessoa. Ou é uma pessoa com a moral avançada. Porque a gente vê claramente que não é assim que funciona. Mas o avanço intelectual, ele apenas facilita com que a moral se desenvolva. Certo? Mas a chave de tudo, isso que a gente já comentou, é justamente o esforço e o trabalho humano. Vede bem, o movimento intelectual advém do esforço do homem para alcançar mais conforto. Advém do trabalho de muitos para construir novas tecnologias, para construir os bens que a gente consome. E o avanço moral também advém do trabalho. Ele advém do trabalho individual de cada ser humano para se melhorar. Ele advém da autocrítica, do esforço de mudar os maus hábitos. Ele vem também do esforço dos grandes pensadores que passaram na Terra e nos deixaram ideias, nos deixaram caminhos para nós seguirmos. E digo isso não apenas do Mestre Jesus, mas digo de grandes filósofos que também passaram e questionaram as nossas ações no mundo, nossas ações coletivas e individuais, seja também dos profissionais da área da saúde mental, que vem tentando entender e nos explicar melhor nossos comportamentos, que permite justamente a facilidade do avanço moral, certo? Então, aqui os Espíritos nos deixam bem claro, olha, nós não vamos fazer o avanço da humanidade se a humanidade não fizer o próprio avanço. Nós estamos aqui como suporte para quando vocês nos pedirem auxílio, nós podemos auxiliar. Mas nós não podemos auxiliar aquele que não sabe nem mesmo o que quer. Ora, como eu auxilio alguém que não nem mesmo se vê numa posição em que necessita de auxílio? Certo? E assim é a providência divina. E assim é Deus. Porque por muitas vezes nos questionamos, por que Deus não nos fez perfeito? Por que Deus deixa com que as coisas aconteçam? Porque não é a ação de Deus. É a ação do homem que tem as consequências que a gente vê. É a ação do homem que traz as mazelas que a gente vê no mundo. É a ação do homem que polui o meio ambiente, não a vontade de Deus. É a ação do homem que faz com que não tenha alimento para todos, mesmo que a terra seja capaz de produzir. Então, é a ação do homem que é o próprio lobo do homem. Mas no momento em que nós nos predispomos a fazer qualquer coisa boa, no momento em que nós predispomos apenas a trabalhar da forma correta, de forma não corrupta, Deus e sua providência, os bons espíritos ou os conhecidos anjos vão nos ajudar. Mas é preciso que nós façamos o primeiro movimento. Bom, feito esse pequeno resumo sobre o início do capítulo e sobre o que ele vem abordar para nós, justamente essa ideia do trabalho, acredito que estamos aptos a entrar de uma maneira mais suave no tema propriamente dito, que é observar os pássaros nos céus. E é uma leitura muito interessante e que me gerou muita reflexão. E então eu vou começar lendo o trecho do Evangelho em que ela aparece. Eu decidi ler parágrafo por parágrafo e comentando as ideias que nos é apresentada. Então vamos lá. Não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os devoram,
onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas formai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes as devoram. Porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Então aqui começa, eu acredito que seja interessante a gente começar fazendo uma reflexão justamente em cima da última ideia, né, da ideia dos tesouros. E o que é um tesouro, a não ser algo que nós damos grande valor? Não é mesmo? Cada um tem o seu próprio tesouro. Alguns acreditam ser o ouro, outros diamantes. Alguns acreditam ser grandes posses, outros boas amizades, um bom convívio, uma boa família. Cada um tem a sua definição de tesouro. Porque para cada um existe algo que tem mais valor do que as outras coisas. E aqui nos fala para não juntarmos tesouros na terra, mas nos céus. Porque na terra, onde nós vivemos, as coisas são efêmeras. Quando ele fala para não juntarmos tesouros na terra, ele refere aos bens materiais, aos carros, às fortunas, aos terrenos, aos títulos e às honrarias que nós encontramos na terra. Porque essas coisas findam. Se eu deposito toda a minha vontade, todo o meu esforço, todo o meu trabalho, toda a minha vida nos bens materiais, vamos supor que eu passo minha vida inteira juntando dinheiro, juntando fortunas e compro um carro muito caro, um carro novo, que eu sempre sonhei, e depositei toda a minha vida ali. E aí vem uma pessoa mal intencionada e rouba o meu carro. Ou então, por um descuido, eu acidento no trânsito e perco meu carro. Como eu vou ficar? O que vai acontecer comigo? Eu depositei toda a minha vontade, todos os meus esforços em uma coisa que se foi. E assim também por uma casa, ou por um título, por um emprego. Como eu vou ficar se eu perder aquilo? Ora, eu depositei toda a minha força de vontade, toda a minha vida para conquistar algo e me foi tirado. É óbvio que eu não vou ficar bem. E é por isso que Jesus nos fala para não juntarmos tesouro na terra. Para que nós não colocamos toda a nossa vida em volta dos bens materiais, porque uma hora eles vão acabar. Ora, o notebook que eu estou usando para fazer esse vídeo, ele tem vida útil. Daqui 2, 3 anos, ele não vai conseguir mais fazer o que ele faz hoje. Sem contar que, tecnologicamente falando, ele vai estar defasado, porque vão vir novas tecnologias, vão vir notebooks melhores. E se eu deposito toda a minha esperança nele, a hora que ele morrer, na hora que ele não der mais conta, na hora que ele parar de funcionar, eu também vou parar. E isso se estende a vários caracteres da vida humana enquanto sobre a Terra. Porque o meu próprio corpo, uma hora ele vai voltar ao pó. Uma hora meu corpo vai morrer. Uma hora eu vou ser enterrado ou vou ser cremado e vou voltar para a natureza. E se eu deposito até mesmo toda a minha vida, toda a minha força, toda a minha esperança apenas no meu corpo físico, apenas na minha beleza e apenas nessa vida, na hora do meu desenlace eu também vou ficar frustrado. Eu também vou ter dificuldade de aceitar o fato que aconteceu. E durante toda a minha jornada na Terra, eu também vou passar por várias dificuldades e por várias frustrações, porque eu escolhi dar atenção apenas ao meu corpo físico, apenas a algum bem meu. Enquanto que, se eu deposito minhas forças, minha esperança no bom convívio, né, na busca da moral, na busca de conhecimento, na busca de fazer boas ações, elas não vão findar. Mesmo que meu corpo pereça, meu espírito continuará em plena atividade. Meu espírito continuará em plena força.
e essas coisas vão comigo. Ora, nenhum conhecimento pode ser roubado, nenhum conhecimento pode ser tirado, e nenhum conhecimento pode ser morto. As boas relações, da mesma maneira. A moral alcançada também nunca retrocede, por mais que eu erre. E esse é o primeiro convite de Jesus para nós. Para que saibamos onde depositar todos os nossos esforços. O mundo, como a gente tem acompanhado, passa por várias catástrofes, climáticas, ambientais, que destroem grandes fortunas, que destroem casas, que destroem carros, que destroem até mesmo empresas. Não no quesito físico, mas às vezes, igual nós estamos vivendo essa pandemia, algumas empresas pararam de produzir e ruíram. Então a gente não sabe nem mesmo o que vai acontecer. Por isso nós devemos refletir sobre o que nós estamos escolhendo dedicar todos os nossos esforços. De forma alguma, nós devemos parar de almejar mais conforto, Eu não devo parar de trabalhar, eu não devo parar de querer o melhor para mim. Eu só não posso fazer da minha vida apenas isso. Então eu posso sim querer um carro novo, querer uma casa maior, uma casa mais luxuosa, eu posso querer uma roupa melhor. Só que eu não posso fazer com que isso tome todo o tempo da minha vida. Eu não posso fazer com que isso seja a minha única razão de viver. Porque se falhar, eu vou falhar junto. Se falhar, eu vou me frustrar e muito. A gente percebe às vezes que a pessoa se dedica a vida inteira para um negócio, para uma empresa. E quando der errado, até mesmo em exterminar a própria vida, a pessoa pensa. Nós vemos grandes artistas que têm tudo do mundo, mas que, de infelicidade tão grande, buscam nos entorpecentes, buscam nas extravagâncias alguma alegria. E acabam por tirar a sua própria vida indiretamente, nos excessos, nas overdoses. Então, percebe-se que nem mesmo as coisas do mundo vão te trazer a felicidade. Reflitam um pouco. Vocês se sentem mais felizes, não alegres, quando vocês compram um carro novo ou quando está numa boa companhia daquela pessoa que você ama? Tendo uma boa conversa, uma conversa agradável, no final de semana, tomando um suco gelado. O que lhe agrada mais? O que é mais duradouro? O que você lembra depois? Porque o carro você compra, você rodou com ele, nem novo ele não é mais. Agora a pessoa está lá sempre conversando com você e te alegrando, te ajudando, te dando forças para poder continuar fazendo aquilo que você deseja. O carro serve apenas de instrumento para a locomoção. E assim devem ser as coisas materiais para nós. Elas devem ser nossos instrumentos para alcançar os nossos objetivos. E não o contrário. Nós não podemos nos tornar servos dos bens materiais. Então esse é o primeiro parágrafo desse trecho. E eu acredito que essa seja a nossa reflexão. E a nossa reflexão vai ser muito em volta disso. De quais as coisas nós estamos dando mais importância e observando mais em nossa vida. Continuando. Por isso eu vos digo, não vos inquieteis de onde achareis do que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis roupa para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Então aqui vem justamente completando essa ideia que a gente já iniciou a discussão. E aqui a gente precisa se atentar muito ao que Jesus termina falando. A vida não é mais do que apenas o alimento e o corpo, mais do que o que a gente veste.
gente tem observado, a gente tem refletido realmente no que é a vida? O que a vida representa para nós? Ou a gente tem brincado de apenas seguir o mestre e viver sem entender o que nós fazemos? Apenas acordamos cedo, vamos trabalhar, trabalhamos, voltamos para casa, nos alimentamos, nos preparamos, dormimos para começar o dia novamente. Será que a gente tem realmente vivido? Ou estamos tão imersos nessa loucura deste mundo que não percebemos nem mesmo quem nós somos? E por que nós estamos vivendo? E por que nós estamos fazendo o que nós fazemos? A vida ela é muito mais complexa e ao mesmo tempo mais simples do que aquilo que a gente pensa. Cabe a nós refletir o que é a vida. É parar um pouco na correria do dia a dia, respirar bem fundo e observar o que está à nossa volta. Observar como que a natureza se comporta, porque ela é o nosso maior exemplo de vida e ela é o maior exemplo de Deus para conosco. O maior exemplo da ação divina sobre nossas vidas está contida na própria natureza, nessa perfeição tão harmônica que normalmente a gente destrói, mas não observa o funcionamento. Então, de forma bem sucinta, a vida vai além da matéria, a vida vai além daquilo que a gente observa com os olhos físicos. E assim também é a felicidade. Como eu já comentei, a felicidade ela não se encontra e nunca vai se encontrar nos bens materiais, porque eles acabam, porque eles se tornam velhos e obsoletos. Tem uma matéria que eu li uma vez na BBC, no site da BBC, falando justamente sobre isso. Porque havia um rapaz que alcançou tudo que a vida podia oferecer, a vida neste mundo. Ele tinha um excelente emprego, ele era gerente do seu setor, tinha uma família, tinha tudo, mas se sentia infeliz. Porque chegava na sexta-feira, depois do expediente, ele não tinha ninguém para poder conversar sobre o seu dia, não tinha ninguém para poder conversar sobre as coisas da vida, sobre as coisas bobas, não tinha ninguém para poder sair, ninguém para poder passear. Tinha apenas aqueles colegas de trabalho que na verdade eram seus subordinados. Que se fossem sair com ele, iam sair porque ele era chefe deles, e não porque eram realmente seus amigos. E na família a relação era a mesma. Chegava em casa, não tinha boa noite, como foi seu dia, não tinha um bom diálogo esperando. E apesar de ter tudo que se pode esperar da vida, ele ainda era infeliz. E assim somos nós, né? Temos tantas coisas na nossa vida e sabemos apenas reclamar, sabemos apenas querer mais, sem observar e sem aproveitar aquilo que nós temos. Às vezes vale muito mais eu ter 5 minutinhos com meu pai, com minha mãe, para poder conversar, com a minha namorada ou com a minha irmã, do que ter dinheiro para ir gastar no final de semana, passar 5, 6 horas, mas que depois eu vou me sentir vazio. Então vamos refletir no que é a nossa vida e o que a vida representa para nós. Que forma que eu estou levando a minha vida? O que eu estou buscando nessa minha jornada? Eu vou viver aí 60, 70, 80 anos? E o que eu vou fazer com esse tempo que eu tenho na Terra? O que eu estou buscando neste mundo? Eu estou sendo realmente feliz? Continuando a nossa leitura. Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam, não colhem, não amontoam nada nos celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sou muito mais do que eles? E quem é dentre vós aquele que pode, com todos os seus cuidados, aumentar a sua estatura à altura de um côvado? Então aqui Jesus continua falando o seguinte. Observem os pássaros que voam nos céus. Na maneira singela do povo que vivia naquela época, porque é preciso entender essas alegorias, e até mesmo para nós, que muitas vezes a gente não entende novamente como a natureza funciona, para nós os pássaros não fazem nada.
Os pássaros apenas voam e se alimentam. E não faltam alimentos para eles. Os pássaros não juntam brilhantes em seus ninhos. Não juntam nem mesmo as penas que caem deles. Não se apegam nem mesmo aos filhotes. Pois logo que eles dão conta, eles colocam para fora de casa para voar, para viver a sua própria vida. E para eles nada falta. Essa alegoria ela vem nos contar, primeiramente, da providência divina, que é a forma com que Deus atua na nossa vida. Porque Deus não nos deixa faltar o necessário. Isso é muito importante frisar. É o necessário. Nós queremos mais, nós queremos o supérfluo, nós queremos o excesso. Mas o básico, o necessário para que nós possamos viver, não nos falta. Em situações muito tristes, como a gente vê alguns moradores de rua, até mesmo para eles, o alimento chega, o agasalho chega, a roupa chega. O básico. Às vezes até mesmo faltando um pouquinho na nossa visão mundana. Mas aquilo para eles sobreviverem está lá. Porque Deus age através dos homens para que chegue nele aquilo que ele necessita. Então, nós não precisamos, aqui vem falar o seguinte, nós não precisamos nos preocupar tanto com as coisas materiais, porque se nós nos movimentarmos, se nós trabalharmos para alcançá-las, elas vão chegar até nós da maneira em que nós necessitamos. E aí vale lembrar que não é a forma com que a gente quer que é o melhor para nós. Não é aquilo que eu quero que é o necessário para a minha existência. Poxa, para me encaminhar eu preciso de um calçado. Eu não preciso de um calçado da marca X ou Y, eu preciso de um calçado. E se o calçado chega até mim para que eu possa caminhar, então pronto, eu tenho meu calçado. Eu não posso reclamar porque eu não tenho calçado da marca X ou Y. Então é necessário que nós trabalhemos, nos movimentemos, e assim Deus nos ajudará a conseguir as coisas, inclusive materiais, mas a conseguir o necessário e não o supérfluo, e não o excesso, e não a extravagância. E acredito que é aí que muitas vezes a gente se pega, porque nós buscamos o mais. Nós queremos ser os melhores, queremos ter a melhor aparência, as melhores roupas, as melhores marcas. Mas isso não é o necessário para a nossa vida. Eu preciso do necessário para que eu possa continuar progredindo, continuar trabalhando e avançando intelectualmente e moralmente. Para que eu faça essa transmissão ao vivo, eu preciso de um aparelho, de um notebook ou de uma webcam, de um celular, de conexão à internet. Mas eu não preciso do notebook que custa 10 mil reais. Eu não preciso de um telefone que custou 7 mil reais. E nem mesmo de uma internet que eu vou pagar 500 reais por mês. Eu preciso de um notebook ou de um celular que tenha uma câmera, que funcione e que transmita a minha imagem. Eu preciso de uma internet que me permita uma conexão estável. Entendem? Então, Jesus vem chamar nossa atenção justamente para aquilo que a gente está buscando. Observar os pássaros no céu, observar a simplicidade do pássaro, que trabalha. É válido lembrar que o pássaro trabalha. Pois quando ele vai lá na planta, ele vai lá na flor, ele está trabalhando na polinização da planta. Ele está ajudando na reprodução dela. Ou seja, ele faz o trabalho e a consequência do seu trabalho simples é o necessário para que ele viva. E assim deve ser nós humanos. Nós devemos nos esforçar e trabalhar, porque o necessário para a nossa vida, o básico, vai ser nos ofertado. Agora, se eu quero mais, que eu trabalhe mais. Mas que eu não coloque todas as minhas forças para alcançar isso, porque eu vou me frustrar. Não adianta. Eu posso trabalhar o quanto que for. Sempre vai ter alguém em situação melhor do que a minha. Sempre vai ter alguém com algo mais novo que eu desejo. Da mesma forma, sempre vai ter alguém numa situação mais precária do que a minha. Então é necessário que a gente observe justamente esse globo, essa esfera que é a vida, para que eu entenda meu lugar no mundo, para que eu entenda o que eu vim fazer neste mundo e o que eu quero fazer neste mundo.
E que eu não deposite toda a minha ansiedade, toda a minha vontade, toda a minha força em coisas que a própria chuva destrói, que o próprio vento pode levar. E que quando for tirado de mim, porque uma hora vai ser tirado de mim, nem que seja quando eu for para o túmulo, eu não me frustre. Continuando a leitura. Por que também vos inquietais pela roupa? Observai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham e não fiam. E entretanto, eu vos declaro que mesmo Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se, pois, Deus, tendo cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que hoje existe e amanhã será lançada no fogo, quanto mais cuidado terá em vos vestir, ó homem de pouca fé? Então, novamente somos chamados a observar a natureza. Como eu disse, é o maior exemplo da ação de Deus na humanidade. Observem as flores, observem as plantas, que são tão lindas, que nos agradam tanto à vista, e que os seus perfumes são tão delicados e saborosos e gostosos que nós extraímos a sua essência para produzir perfumes para nós usarmos. E nós extraímos a sua estrutura para poder fazer a nossa roupa. Hoje, aquela planta linda e maravilhosa, com perfume tão agradável, amanhã virá alimento para mim, para o animal ou para a roupa que eu visto. Então, se até ela teve toda essa atenção na sua estruturação orgânica, na sua forma física, no seu perfume, por que Deus não teria também com nós? Já estamos mais avançados do que as plantas? Que pensamos, que agimos, que nos esforçamos? Então, novamente, somos chamados a não depositar toda a nossa ansiedade em coisas efêmeras. Porque aquilo que nós precisamos nos será ofertado desde que nós trabalhemos. Isso é muito importante. Porque se nós ficarmos parados, não vamos alcançar nada. E não porque Deus é mau, porque Deus é ruim, mas porque nós não nos esforçamos para ser ajudados. Tem uma história que meu professor de ensino religioso me contou na 7ª, 8ª série. O professor Castilho. Gostava muito dele. Contava histórias muito boas. E a história era o seguinte. Havia um homem que estava viajando no mar e ele sofreu um naufrágio. Ele era um homem que tinha muita fé. Então, ele não se abalou no momento do naufrágio. E ele rezou muito, pediu muito a Deus. Deus, me envie um socorro, pois eu acredito em Ti e na Tua força. Eu acredito em Sua providência. Me ajude, Senhor, a sair dessa situação em que eu me encontro. Passado algum tempo, chega até ele um barco. As pessoas daquele barco veem ele lá em alto mar e oferecem ajuda. E ele recusa, ele fala, não, eu pedi a Deus, Deus vai me enviar o socorro, podem seguir o seu caminho, eu tenho fé que Deus vai me ajudar. Passado mais algum tempo, ele volta a orar, volta a pedir ajuda a Deus, né, e chega um helicóptero de resgate para ajudar ele. E novamente, ele fala, não, podem ir porque Deus vai me enviar os seus anjos para que eu seja retirado dessas águas. Eu tenho fé em Deus. E assim se passa mais alguns auxílios que chegam até ele. Até que ele, em alto mar, morre de hipotermia. Chegado lá ao céu, nessa historinha, ele pergunta, poxa Deus, não lembro muito bem se era Deus ou se era São Pedro, na versão do meu professor, mas ele pergunta, poxa, eu tenho tanta fé, tive tanta fé, pedi tanto auxílio, por que eu não fui ajudado? E o Senhor responde para ele, você foi ajudado. Eu enviei um barco, eu enviei um helicóptero, eu enviei o resgate. Você não soube identificar e você recusou o meu auxílio. E trazendo isso para a nossa vida é a mesma coisa. Nós queremos, nós pedimos, mas nós não nos movimentamos. Nós não observamos o que está ao nosso redor e a forma com que chega até nós. E justamente por isso que chama observar os pássaros do céu. E o meu convite, o convite do Vitor, a vocês que me escutam é, observem o seu redor.
Observem a vida na sua complexidade mais simples. Observem como o auxílio chega. Pensem, quantas vezes nós pedimos ajuda, a ajuda veio, mas nós recusamos ela porque não identificamos. Então, é necessário que nós nos movimentemos para que o auxílio, para que aquilo que é necessário, lembra, o necessário, a forma que vai mais nos auxiliar, chegue até nós. Porque como na historinha, o auxílio nem sempre é como a gente pensa que vai ser. Mas ele vai ser da melhor maneira para nós e que pode chegar até nós. Então, vamos refletir um pouquinho sobre essa ideia. E vamos nos atentar às coisas ao nosso redor. Porque às vezes o auxílio vem do lugar que a gente menos espera e da pessoa que a gente menos espera. Deus age no mundo através dos homens de boa fé. Deus age no mundo através dos trabalhadores da última hora. Então a ajuda não vai vir necessariamente de um anjo, como a gente imagina, com suas asinhas descendo dos céus. Jesus não vai voltar numa carruagem de ouro à terra. Porque a ação deles acontece através dos homens. Pois nós estamos no mundo dos homens. No mundo de matéria bruta, de matéria densa. E é necessário que a ação seja feita dessa forma. Continuando nosso tema. E ainda é interessante que ele fala, né? No finalzinho, homens de pouca fé. Porque a nossa fé é muito fraca. Qualquer dificuldade que nós passamos é motivo de queixumes, é motivo de blasfêmias, é motivo de não acreditar em Deus. Nós temos que ter fé, porque as coisas vão se resolver. Justamente por causa da lei do progresso, porque as coisas precisam progredir. Mas como eu disse, as coisas não progridem necessariamente como nós queremos, mas da forma com que tem que ser feita para melhor atender a todos os envolvidos. Não vos inquieteis, pois, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou de que nós vestiremos, como fazem os pagãos, que procuram todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que delas tendes necessidade. Se nós acreditamos em Deus, nós devemos entender quem é Deus. A nossa ideia, Kardec fala com a gente no início do Livro dos Espíritos, que ele pergunta aos Espíritos: o que é Deus? Que definição pode se dar de Deus para nós? E eles falam: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E aí Kardec depois pergunta, e eles respondem os atributos da divindade. Nos é falado que Deus é infinitamente justo e bom, onisciente, onipresente e onipotente. Se eu acredito num Deus que é infinitamente justo e bom, que é onisciente, que é onipotente, que foi a causa primeira de todas as coisas, que é a inteligência suprema, eu tenho que ter a humildade, eu tenho que ter o conhecimento de que Ele sabe de todas as nossas necessidades. Ele sabe de tudo que a gente precisa. Não é à toa que, se novamente a gente voltar os nossos olhos à natureza, nós vamos observar que tudo está contido ali que nós necessitamos para o corpo físico. E todo o conhecimento moral e intelectual também nos é ofertado a todos os instantes. Simplesmente pelo fato de que nós convivemos uns com os outros e nós temos atritos que nos geram reflexões, que nos geram pensamentos. E na natureza, nós encontramos todos os materiais necessários para a alimentação, para a construção de roupas, para a construção de casas, para a construção das tecnologias que nós utilizamos. Talvez nós, como humanidade imperfeita que nós ainda somos, não distribuímos as coisas de maneira igualitária. Não distribuímos as coisas de maneira a atender a necessidade de todo mundo. Mas Deus, como inteligência suprema, como um ser infinitamente justo e bom, deixou para nós tudo aquilo que era necessário. E observe novamente o necessário, e não o supérfluo, e não aquilo que eu quero. Porque pode ser que eu, Vitor, esteja trabalhando e eu quero um carro zero. Mas para mim o necessário é apenas um carro para me locomover. Ou talvez seja necessário apenas o meu vale-transporte para que eu pegue o ônibus todo dia. E para que eu possa refletir, talvez, na dificuldade que é o transporte, na qualidade péssima que anda nosso transporte. Ou para que eu tenha um carro mais simples,
para que eu possa refletir no meu orgulho, na minha vaidade. Então as coisas elas vão vindo de acordo com a necessidade do indivíduo. Pois precisamos passar por todas as coisas e aprender com elas. Ora eu vou nascer rico, ora eu vou nascer pobre, ora eu vou nascer intermediário, ora eu vou nascer com deficiência, ora eu vou nascer sem deficiência. E isso não é injustiça de Deus. Isso não é castigo divino. Isso é porque é o necessário para que o progresso aconteça. É necessário para que eu, como indivíduo, evolua, para que um dia eu chegue à perfeição relativa. Para finalizar o último parágrafo, procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas por acréscimo. Por isso, não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Então, a cada dia basta o seu mal. Esse trecho todo que a gente leu foi retirado de São Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 21 e de 25 a 34. Então, se vocês quiserem conferir, eles se encontram na Bíblia ou no Evangelho. E aqui, para finalizar, Jesus fala com a gente, olha, procure as coisas boas, procure a Deus, procure a moral, porque o resto virá. O resto virá por quê? Porque Deus nos fala a todos os instantes também do trabalho. Mas do trabalho honesto, do trabalho justo, sem que eu passe por cima de todos para conseguir aquilo que eu quero. E porque quando eu me movimento, me atento a esses fatos, eu vou me permitir observar o mundo de uma maneira diferente. Eu vou começar a mudar a minha visão sobre as minhas necessidades. Em vez de eu querer sempre mais caro, mais novo, eu vou entender que às vezes apenas aquilo que eu tenho já me basta. Então eu, por mim mesmo, já vou entender a minha situação e aquilo que eu tenho. Eu vou permitir e vou me abrir para que os bons espíritos, os trabalhadores do Senhor, ajam mais facilmente na minha vida, me mostrando o caminho e não fazendo as coisas por mim, me orientando e não tomando as rédeas da minha vida. E aqui ele fala que a cada dia basta o seu mal. Nós ainda nos pegamos muito presos em dois fatores, no passado e no futuro, e a gente esquece o presente. O passado, por quanto nós erramos e ficamos presos nos nossos erros. E não desenvolvemos o erro. A gente fica lá preso, olha, eu errei, eu dirigi alcoolizado, eu fui muito rude com uma pessoa, eu bati em alguém, eu fui magoado ou eu magoei alguém. E fico preso nessa ideia. E não resolvo ela. Eu fico só preso na ideia. Ou então, eu fico pensando apenas no futuro. Nossa, mas amanhã eu tenho tanta coisa para fazer no trabalho. Eu tenho que limpar a casa, tenho que preparar o almoço, tenho que cuidar dos meus filhos. Eu tenho que fazer atividade pro dia tal, tenho que ir na academia amanhã, tenho que fazer tanta coisa. E gasto a maior parte do meu dia pensando no que já aconteceu e no que ainda vai acontecer. Lembrando que o que ainda vai acontecer é uma possibilidade. Eu nem tenho certeza que vai ser daquela forma. E o passado é a mesma coisa, já aconteceu. Chico Xavier falava pra gente, né? O passado a gente não muda, porque já aconteceu, eu não consigo voltar. Mas eu posso agora construir um novo futuro. Mas para não construir um novo futuro, inclusive eu preciso agir agora. Jesus sempre vem nos falar do agora. As recompensas são futuras, mas a ação é agora. Então é agora que eu preciso parar e refletir nas minhas ações. É agora que eu preciso trabalhar nas minhas deficiências. Deficiências intelectuais, deficiências morais. Até mesmo porque se eu quero um carro novo, eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro. E para ter um trabalho mais leve, que me pague melhor, eu preciso estudar. Eu preciso desenvolver meu intelecto. Se eu quero chegar em casa e ter um bom convívio com a minha família, eu preciso trabalhar as minhas respostas, eu preciso trabalhar o meu orgulho e a minha vaidade. Agora. Então, a nossa ação, ela tem que sempre partir do agora. E sempre do trabalho. Porque as próprias recompensas, o próprio auxílio, eles vão vir através do nosso trabalho. Porque a gente já viu, quando a gente começou esse estudo, que a parte anterior deste capítulo do Evangelho, intitulado Procura e achareis,
É justamente ajuda-te e o céu te ajudará. Então é necessário que a gente se movimente para que o auxílio venha no movimento e para que a gente conquiste as coisas que a gente deseja. E é importante que a gente não coloque toda a nossa energia nas coisas materiais, porque elas vão acabar. Então eu trabalho para conquistar um conforto melhor, trabalho para conquistar algo que eu desejo, mas que isso não tome as rédeas da minha vida. Que eu saiba equilibrar o trabalho e o mundo com as coisas morais, com o bom convívio, com as boas coisas que Jesus veio nos ensinar. Bom, essa é a ideia que eu queria trazer para todos nós. Essa foi a reflexão que eu tive em cima desse tema. Eu espero que eu possa ter apresentado de uma maneira agradável a vocês ouvintes. Espero que todos nós possamos refletir sobre esse tema e tomar as rédeas da nossa vida. Que possamos observar as nossas decisões e observar mais claramente o nosso entorno, para ver a majestade divina nessa harmonia que é chamada de vida. Porque tudo, quando trabalhado, se encaixa. E se encaixa muito bem. Basta a nossa ação, a nossa boa ação. Dito isso, eu vou convidar a todos agora para a gente poder fazer a nossa prece de encerramento. Novamente, aqueles que chegaram mais à frente do estudo ou que estão ouvindo depois, separem seu copo de água ou sua garrafinha para que a água possa ser fluidificada nessa prece e que vocês tomem essa água para ter mais força, para ter mais energia de continuar a caminhada. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, amor e caridade, agradecemos ao Senhor, Pai, ao estudo de hoje, ao aprendizado que nos foi ofertado, às reflexões que foram trazidas. Agradecemos ao Senhor também, Pai, as mazelas de nossa vida, pois sabemos que são pontos cruciais para o nosso melhoramento, para nosso crescimento espiritual. Senhor, que a vossa bondade e a vossa caridade se estenda sobre toda essa humanidade tão deficiente, tão necessitada. Que os corações nossos e dos nossos irmãos possam ser acalentados, possam receber um pouco de amor e de paz, para que eles possam prosseguir, Pai, em seus trabalhos individuais e coletivos. Que sua paz e teu amor reine sobre toda a humanidade, e que um dia possamos chegar até vós e vos entender de forma mais clara. Que assim seja. Agradeço a todos vocês a presença. Espero novamente que eu possa ter atendido a necessidade de vocês e que no futuro próximo eu possa retornar para falar mais um pouco. Tenham todos uma boa noite e um bom resto de semana.